Correção dessa tarefa aqui, que era sobre lei de formação da função afim. A última coisa que nós tínhamos falado era sobre gráficos, né? De como construir gráfico da função afim. Essa tarefa aqui, como vocês viram aí no livro, ela tem... Não precisava construir o gráfico, né? Ele pedia para, a partir do gráfico, ele deu os pontos aqui, a gente construir a função. Então é igual ao exercício da aula anterior à aula de gráficos, né? Então vamos lá. Esse aqui é o caso clássico, né? Ele deu a nossa função, vamos fazer a letra A aqui. Deixa eu até já duplicar isso aqui já. Vai ter o A e o B para a gente fazer. Então vamos lá. Na letra A, os pontos que ele me deu são os pontos 1 e 1 e 2 e 0, por onde essa função passa. Então eu vou pôr mais para cá. 2 e 0. E aí a nossa função, ela tem essa carinha, f de x igual a x mais b. Já falei para vocês que y, ou f de x é a mesma coisa que y. Só que eu prefiro escrever ela invertido aqui, né? Nesta ordem. ax mais b igual a y. Fazendo a substituição aqui pelo ponto que foi dado. Então vamos lá. Vai ficar a vezes menos 1, que é o x, mais b igual a y, que é 1. E aqui a mesma coisa. A vezes o x, que é 2, mais b igual a y, que é 0. E agora é só resolver o famoso sisteminha. Aqui vai ficar menos a mais b. E aqui fica 2a mais b igual a 0. E aí você vai escolher aonde você quer isolar para resolver isso aqui. Você vai olhar aí no seu para ver o que você fez. Teriam várias possibilidades. Aqui, o A, o B. Mas eu vou isolar o B nessa aqui, ó, porque o lado direito aqui é 0. Então, passando o 2A para o outro lado, o B vai ficar igual a menos 2A. E é isto que eu vou substituir aqui. Menos A, menos 2A, igual a 1. Menos A com menos 2A, dá menos 3A. Passa... Aliás, vou multiplicar por menos 1. Aqui dá para passar dividindo, vai. Por falta de espaço, eu vou fazer aqui assim. 1 sobre menos 3. Que vai dar menos 1/3. Este é o valor do A. Fazendo a substituição aqui, eu vou logo encontrando o valor do B. Então, nesse caso aqui, como A é o menos 1/3, é só substituir aqui, ó. E ele ficaria uma resolução um pouco mais rápida, né? Então, B vale menos vezes menos dá mais, e 2 vezes 1 dá 2, então fica 2/3. Então, temos o A e o B. Portanto, fechando esse exercício aqui, ó, vamos ficar com menos 1/3 de x mais o B, que é 2/3. Beleza? Quem tinha perguntado aí, entendido? Então, beleza. Vamos para o item B. O B vai ficar mais fácil ainda, porque ele por ser 3 e 0 e 0 e 4. Vamos ver como é que ele fica aqui, ó. Usando os pontos 3 e 0 e 0 e 4. Olha como é que fica. De novo, usando, né, o ax mais by. Opa, desculpe. Ax mais b igual a y. Fazendo a substituição. Então, nós vamos ficar com a vezes 3 mais b igual ao y, que é 0. E para o lado de cá, nós vamos ter a vezes 0 mais b igual a 4. Então, ó, esse ponto aqui, quando x é 0, ó, 0 vezes a dá 0. Por isso que a gente sabe que o coeficiente linear é o ponto onde o gráfico corta o eixo do y. E nesse ponto, se vocês olharem lá nas aulas anteriores, eu disse para vocês, ó, quando x for 0, a gente encontra o coeficiente angular. Por isso que ele saiu de graça aqui, ó. Então,
Já saiu direto o B, é só substituir aqui agora. Então vamos ficar com, opa, vamos pôr aqui 3A, né, que fica mais bonitinho. 3A mais o 4. Menos 4/3. Pronto, está feito. Nossa função já está resolvida. Então, finalizando a nossa equação, a nossa função. Menos 4/3 de x mais 4. Essa é a lei de formação dessa função. Exercício 17. Alguém gostaria que fizesse? Sim. Ó, não sei se alguém está copiando aí. O 16. Vamos lá. Vamos passar para o 17. Então, agora envolve bastante conhecimento daquelas coisas que a gente falou nas aulas anteriores, né? Então, determine o valor de m para que o gráfico dessa função intersecte o y no ponto 0 e 5. Então, vamos para o B. A nossa função aqui, ele disse que é f de x, 2x mais m menos 3. E, naturalmente, vocês vão ver que vai parecer muito isso para a gente, que é encontrar o valor de alguma incógnita. E, para a gente encontrar o valor de alguma incógnita, a gente tem que ter uma certeza. Que certeza que ele me deu neste exercício? Ele deu essa certeza aqui, ó. Ele falou que o gráfico corta o eixo do y no ponto 0 e 5. Então, ele corta o eixo do y, é como se tivesse o gráfico aqui, ó. Essa função é crescente, ela corta aqui, ó, no ponto 0 e 5. Então, eu tenho várias maneiras de interpretar isso aqui, pelo menos duas de cara. Quais são essas duas de cara aqui que eu posso pensar? Ele está dizendo que se eu trocar o x por 0, eu posso trocar o y por 5. Essa é a primeira que eu vou fazer. Ó, vou trocar o x por 0 e vou igualar a 5. Trocando o x por 0, olha como vai ficar. Vai ficar 2 vezes 0, que é o valor do x, mais m menos 3 igual ao 5. Né? Ao 5 que ele já, que é o y, né? Nesse caso. Então, eu troquei o x por 0 e y por 5. O que resultou isso? Aqui dá 0, então ficou somente m menos 3 igual a 5. Certo? E agora eu resolvo, ó, repare nessa linha que deu aqui. Agora eu posso passar o 3 para o outro lado. Então, vou encontrar que o m vale 8. Certo? Bom, qual a outra maneira que eu poderia ter feito? Ele falou que esse ponto é onde intercepta o eixo do y. Quem me diz aí qual é o nome, né, ou o que é o ponto onde corta o eixo do y? Traduza isso aqui, ó. O que é isso aqui? Alguém fala? Vou ter que fazer uma roleta russa aqui, ó. Então, vamos ver. Primeiro nome que eu bater aqui, Felipe. Responde para mim, qual é o nome do ponto onde o gráfico corta o eixo do y? Felipão? Não sei, professor. Hã? Não sei. Não Ô, lembro. louco, galera. Tá fraco o negócio aí. A Ariane já respondeu aqui, ó. É o B. É o coeficiente linear. A função é assim. Faz horas, faz dias que nós estamos falando disso. Esse aqui é o coeficiente angular e esse aqui é o coeficiente linear. Qual é o significado no gráfico do coeficiente linear? É exatamente isso aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo do y. Desde a primeira aula que a gente falou sobre função afim, eu estou falando sobre isso, galera. Então vamos lá. Então a outra maneira que eu poderia ter feito esse exercício era ter pego isso aqui, ó. Isso aqui, todo o número que não tem o x, que é o m menos 3, o m menos 3
tem que ser 5, ó, porque ele falou que onde ele corta o ponto aqui é no 0 e 5, então igualava direto a 5. Portanto, 5 mais 3, que daria 8 também. Então era uma outra maneira de responder a mesma coisa. Certo? Deixa eu duplicar esse aqui para a gente fazer o outro item. No outro é o contrário. Só que esse aqui, inicialmente, acho que a melhor maneira da gente resolver ele é fazendo a substituição. No item B, ele falou que o ponto corta no 3 e 0, corta o eixo X. Qual é o nome do ponto onde o gráfico corta o eixo do X? Quem assistiu à última aula tem que falar sobre isso. Essa função é crescente e ela corta ali, ó, no 3 e 0. Vamos escolher, alguém vai falar, hein? Qual é o nome do ponto onde o gráfico corta o eixo do X? Ninguém. Então, não. Não é o coeficiente angular que o Eduardo também escreveu aqui, não é. Ponto onde o gráfico corta o eixo do X. Vocês não fizeram a aula anterior sobre gráfico, gente? Como é que chamava o ponto? Ó, eu falava lá que o gráfico tem 2 pontos, né? Onde corta o eixo do Y, que era o coeficiente o linear, que a gente encontrava ele de graça, né? E esse outro ponto aqui, ó, qual é o nome desse outro ponto? Ninguém. Não é. Raiz ou zero da função. Zero da função. Esse é o nome desse ponto, gente. Você tem que saber o nome, porque se ele escrevesse, ele poderia ter escrito essas palavras aqui. Se você não souber o que significa, perdeu o exercício. Mas vamos lá. F de x está lá em cima, né? 2x mais m menos 3. O que ele está dizendo aqui? Que se eu trocar o x por 3, o y será zero. É isso que eu vou fazer. Vou fazer essa troca. Então, vai ficar 2 vezes x, que neste caso é 3, mais o m menos 3. Isso é igual a zero, porque o y é zero. Vou pôr coloridinho aqui. É zero. Pronto. Fiquei só com essa incógnita. Então, aqui vai ficar 6. Ajeitando os dois, vai dar 3, né? Mandando por outro lado, m igual a menos 3, muito simples e direto. Então, é só trocar os valores aqui do x. Ok? Vamos ao próximo exercício. Próximo é igual aos exercícios anteriores aí para descobrir a função que a gente já fez, só que ele escreveu de outra maneira. Ele escreveu desta maneira aqui, né? Ele falou lá que a função novamente é ax mais b, é uma função afim. E em vez dele dizer lá qual é o x, qual é o y, ele falou isso aqui, ó. F em função de 1 resulta em 5. O que significa isso? Isso aqui significa que o x é 1 e o y é 5. E o outro ponto, x em função de menos 2 e o y dá menos 4, que é a mesma coisa que dizer isso aqui, ó, que ela passa pelo menos 2 e pelo menos 4, certo? E depois ele quer que construa o gráfico dessa função também. Bom, então vamos lá. Vou pegar esses pontos, aqui a gente vai resolver a letra A. O primeiro ponto é f em função de 1, troco o x por 1 e igual a 5. E é isso que eu vou fazer. Então vamos lá. A vezes x, que neste caso é 1, mais b igual ao y, que neste caso é o 5 que está ali. Então, a gente fica com a primeira equação, que tem duas incógnitas aqui, a mais b igual a 5. Agora, eu vou fazer a outra.
f em função de menos 2 e menos 4. Trocando de novo, a vezes o x, só que o x é menos 2. Menos 2 mais b, que eu não sei quanto vale, igual a, neste caso, menos 4. Então, vou pôr aqui em laranja, que é o x e o y. E agora é só questão de ajeitar e você escolher qual incógnita que você quer isolar, ou que método que você quer usar, se você quer usar método da adição, alguma coisa assim. Aqui eu vou isolar o A mesmo. Não, vou isolar o B, que é mais fácil. Se eu isolar o B aqui, vai ficar 5 menos A. Então, ó, primeira passagem, isolei o B. Agora, este B, eu vou jogar ele aqui. Então, vai ficar menos 2A mais este valor de B, que vale 5 menos A, igual a menos 4. Menos 2A com menos A, menos 3A. Daí vou mandar para o outro lado 5 já. Vai ficar menos 5. Vou fazer aqui na frente para não ficar apertado. Menos 3A por igual a menos 9. Então vai ficar 3A igual a 9. Passa dividindo 9 por 3, que dá 3. Este valor de A você substitui aqui de volta. Então vai ficar com B igual a 5 menos o A, que nesse exemplo vale 3. Então B igual a 5 menos 3, que dá 2. Então o valor do A e do B. Então como é que ficou a nossa função? Ele pediu só o valor do A, né? A e 13, mas a função pode ser escrita assim, ó. F de x igual a... O A é 3, então 3x mais 2. Esta é a função, com o A e o B já colocados. Ok? Alguma dúvida até aqui? Agora nós temos a função, então agora nós vamos fazer a construção do seu gráfico, como está pedindo na letra B. Opa. Deixa eu pegar essa aqui. Temos a função, agora é só fazer a construção de gráfico, que foi o tema da nossa última aula. Como é que você constrói gráfico de uma função? Então, a nossa função é f de x igual a 3x mais 2. Vamos fazer uma roleta russa aqui de novo. Diego, diga para mim aí, qual é o primeiro passo que eu faço para construir o gráfico de uma função afim? Bom dia, Diego. Câmbio. Tá na área? Opa, mais um que foi dormir. Próximo, vamos escolher mais um aqui. Maria Eduarda Miranda. Bom dia, tudo bem? Tá por aí? Qual é o primeiro passo que eu dou aqui para construir o gráfico de uma função afim? Assunto da última aula. Inclusive, corrigimos a tarefa sobre isso. Não. Essa maneira, escolhendo, chutando valores para x, vai dar certo também. Mas isso é coisa do 9º ano, né? Eu mostrei uma maneira um pouco melhor de construir gráfico aqui, né? Até que, enfim, então, alguém lembrou que a aula da semana passada, um dia, ela existiu. E naquele momento eu disse para vocês, vocês têm lá o método do 9º ano, que é só chutar valores para x e para y. Na verdade, aqui não precisa nem chutar, ó, tá pronto os pontos aqui, ó.
Se eu quisesse fazer, ó, tá os pontos aqui, ó. Ela passa pelo 1 e 5, no menos 2 e menos 4. Se fosse para fazer o gráfico aqui, ó, tá feito já, ó. Ela passa aqui, vamos ver, no 1 e 5 e... Ó, vou fazer mais ou menos aqui, ó. Ela passa no 1 e 5. Passa aqui em cima, então. Ó, tá aqui o ponto. No outro ponto é menos 2 e menos 4. Ó, não precisa chutar nada, tá feito já, porque ele já me deu os pontos. Tá aqui, ó. Aí era só traçar uma reta que passa por esses dois pontos. Fechou. Essa era a maneira, só que essa maneira aqui é do 9º ano. Mas eu quero saber onde esse gráfico corta o eixo do Y e do X, que são dois pontos muito importantes. Este ponto aqui que é chamado de raiz e este ponto aqui que é chamado de coeficiente linear, né, que é o B. Então, para isso, como Isadora aí bem lembrou, primeira coisa que eu posso fazer é encontrar a raiz. 3x mais 2 é igual a 0. Vai ficar menos 2/3. Então, eu já sei que ele passa aqui, ó. Esse ponto onde ele corta o eixo do x é menos 2/3. E o outro ponto sai da onde, gente? Sai daqui, ó. Sai de graça. Esse gráfico corta o eixo do y no ponto b igual a 2. Pronto, fiz o meu gráfico. Essa função passa aqui pelo 2 e passa aqui, ó, pelo menos 2/3. Menos 2/3. Vou deixar em fração mesmo, ó. Pronto, tá feito o gráfico. Esse gráfico aqui é o mesmo daquele ali. É o mesmo daquele ali de cima. Só que feito com outros pontos. Ok? É assim que se constrói um gráfico de maneira rápida e eficiente. Beleza? O item C está resolvido aqui já, ó. O item C, o que ele está falando? Qual é o valor de x para que a função f de x seja igual a 0? Ou seja, está mandando igual a 0. Está falando assim, ó, a função f de x igual a 0. O que é a função? A função a gente descobriu, ó, é 3x mais 2 igual a 0. O que é isso aqui? Isso aqui é a raiz que a gente já fez. Então, resolvendo, não vou fazer de novo, está resolvido aqui já, vai dar menos 2/3. É esse o ponto onde o gráfico corta o eixo do x. Certo? Essas foram as questões dessa atividade aí. Beleza? Gostou dessa aula? Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Um abraço e até as próximas aulas.